Olá, dia 23 de abril, quinta-feira, como vocês estão? Positividade em Foco começando hoje, às 4 da tarde, excepcionalmente. Essa semana, o Pudim passando aqui agora. Muito obrigada, Pudim, por sua participação. Essa semana, terça e quinta, a gente fez às 4 horas, por causa dos horários. Terça-feira foi por causa do show do Raça Negra, né? Que era 5h30 e a gente não queria perder. E hoje era o horário que a minha convidada podia, então maravilhoso, a gente vai se adequando. E minha convidada é a Renata Ribeiro, ela é psicóloga, ela é analista comportamental e ela tem uma expertise muito especial que é essa de falar sobre liderança, né? Liderança sua no mundo corporativista, no mundo corporativo e sua com você mesmo, né? Então vamos esperar ela chegar aqui. Oi, Domênico, tudo bem? Um beijo para você. Esperar ela chegar aqui para a gente poder colocar ela aqui na conversa, no nosso bate-papo, no Positividade em Foco de quinta-feira. Gente, essa semana já tá quase terminando, né? A gente acha que vai demorar, mas está passando bem rápido, pelo menos na minha visão. E os dias estão sendo realmente bem produtivos para mim, dentro do que eu quero fazer realmente, né? Tô aqui já com minha canequinha de chá. Olha a Renata aí. Oi, Rê. Vou convidar você para entrar. E aí, Olá, tudo bem? Renata, tudo bom? E você? Como você Tudo, tá? tudo ótimo. Quanto tempo, né, Claudinha? Quanto tempo? Desde outubro, né, amiga? Desde outubro, exatamente. Tá me ouvindo Olha, bem? tudo ótimo. Tô aqui no carro, eu saí de um atendimento e falei assim, ó, eu já vou direto para a live para que não atrase, né? Então, o espaço é o espaço que eu tinha para o momento, o recurso. Maravilha, maravilha. Peraí que o Pudim hoje quer participar demais da nossa live. Muito bem. E aí, amiga, me conta tudo. Como é que tá essa quarentena doida? Como é que tá aí Tá na sua ótima. cidade? Me fala um pouquinho do que você tem feito, como é que tá sendo sua rotina. O Positividade em Foco é esse espaço que eu tive vontade de criar para a gente realmente trazer pessoas de alto astral que pudessem Sim. compartilhar suas experiências. Gente, o pudim hoje está impossível. Oi, gente! Ei, Tchau, Pudim. gente! Muito Ontem bem. ele não quis nem saber de mim, hoje ele está impossível. Muito bem. Para a gente realmente compartilhar coisas boas, o olhar positivo, né? Falar alguma coisa sobre nossas experiências, para dar dica para quem está Uhum. precisando, né? Ouvir um pouco Sim. o próximo e, enfim, colocar para fora coisas positivas. O que, que você tem para falar para a gente, Rê? Contar da sua quarentena, do seu trabalho? Claro. Bom, vou me apresentar primeiramente. Eu sou Renata Ribeiro, sou psicóloga de formação, atuo com coaching e o meu foco, na verdade, são as empresas, né? Na verdade, são as grandes lideranças dentro das empresas. Então, eu falo que quando começou essa quarentena, Claudinha, no primeiro dia 20 de março, assim, que foi oficial, né? Vamos parar e tudo. Me recordo que eu estava saindo de um cliente do varejo, nós estávamos fazendo várias entrevistas de emprego, enfim. E aí nós olhamos e falamos assim, caraca, e agora, né? Como que nós vamos fazer? O que está acontecendo com o nosso país? Me É, recordo perfeitamente que eu parei o meu carro e eu chorei muito naquele dia pensando assim, no como que era inimaginável tudo isso, o como que eu sim, jamais imaginava que eu veria as portas dos meus clientes, que são na grande maioria varejo, poucos são indústria. Hoje, na verdade, foi indústria que eu atendi agora. Mas assim, como foi difícil ver todos fechando as portas e além disso, assim, a saúde em risco, né? O que sim. estava acontecendo. Então, no início da minha quarentena, eu sempre tive uma rotina muito ativa, muito trabalho, muito dinamismo o dia todo, sair de casa às 7 da manhã, chegar às 9 horas da noite e de repente ter pausado tudo. Acho que no início eu passei por um processo de choque, que é o que eu falei. Teve um conceito que o Marcos Marques ele trouxe muito
numa das lives dele, eu não sei se você chegou a ver, e eu absorvi muito isso, que são os estágios do luto. Eu acho que todos Sim, nós são 5 passamos. fases, é. Exatamente. Então, primeiro foi aquele processo de negação total, não está acontecendo, não está acontecendo, não está acontecendo, não está acontecendo. E aí veio aquela ira, aquela raiva, por que que é comigo, né? Por que que é conosco, por que que isso está acontecendo? Enfim, foi um processo muito, muito dolorido até sair da negação para a ira. Depois eu comecei a negociar comigo mesma, assim, como que vai ser minha rotina, o que que eu vou fazer. E é, fiquei um pouco triste, alguns dias eram uns dias mais tristes, outros não, mas eu entendi que era preciso aceitar e adaptar, né? E aí, Sim. nesse processo, alguns clientes meus, como entraram em férias coletivas, não podiam pagar para que o meu atendimento continuasse, mas eu falei assim, bom, as pessoas precisam de mim. Independente se eu estou recebendo ou não, agora as empresas precisam de mim mais do que nunca. É. Os líderes precisam de mim mais do que nunca. E eu resolvi manter todos os atendimentos para quem quisesse, né, para os meus líderes que me quisessem por perto, sem cobrar, Legal. de casa. E Toda qual empresa. foi, e qual foi a aceitação? Qual foi o resultado? Olha, Eles eu todos. tive, sim, praticamente. Então, essa semana, por exemplo, eu estou trabalhando praticamente o dia todo, né? A partir Legal. de maio, eu volto a cobrar alguns atendimentos daquelas empresas que conseguiram reabrir, conseguiram entrar no processo de flexibilização, mas eu estou atendendo sem cobrar. Inclusive, se tiver alguém aí que é líder, que precisa se desenvolver, que quer aproveitar o momento, eu estou cedendo essa possibilidade de fazer uma sessão online mesmo, para que eu possa ajudar essa pessoa nesse momento. O que eu entendo agora? Agora é um momento que nós precisamos contribuir com o nosso talento. É o que É Deus nos verdade. deu, né? Eu tô em casa, eu vou ficar em casa vendo um filme, vendo uma TV, ou lendo um livro, ou estudando. Legal a parte de estudar, mas fazer lives como você está fazendo, proporcionar atendimentos para outras pessoas, como eu estou fazendo, é uma forma de você jogar a sua missão e a sua contribuição de forma ativa para o mundo, né? Sim. Então, o que eu posso fazer hoje para contribuir para as grandes lideranças, para pessoas em processo de desenvolvimento de carreira, que quer reestruturar currículo e por aí vai, esse tem sido o meu foco de positividade, levar o meu talento ao máximo de pessoas possível. É doar, né? É o doar. É. Acho que agora é o Maravilha. doar. Eu acho que a positividade aí, no caso, não só de você se doar para o outro, mas de ser útil, né? Porque Uhum, eu de receber. imagino, nas empresas que você atende, e nas várias empresas, né? O líder, ele também não está preparado para essa pandemia, né? Ninguém está Forma preparado. alguma. Então, assim, não importa se a pessoa é líder ou qual é o cargo que ela tem, ela não Uhum. sabe o que fazer exatamente, né? Quais são as reais perspectivas, porque a gente não tem respostas, né? A Para gente nada. está com um inimigo invisível. Então, mesmo líder, cara, é normal você perder o chão, né? Você ficar sem saber o que quiser. Então, esse seu cuidado eu achei fenomenal, porque a gente precisa, né? Todo mundo precisa, né? Sim. E o líder, eu acho, eu enxergo que o líder talvez precise mais ainda agora para poder dar respaldo para a equipe, né? Para a área que comanda, né? Até para se fortalecer primeiro, né? Então, olhar o um dele, né? Para poder Uhum. dar base para o todo, né? Muito bom. Exatamente. É a força que ele precisa agora, né? Ele precisa elevar a sua equipe. Vamos lá. Nós estamos trazendo aqui a positividade em foco e o cenário que nós estamos vivenciando e como driblar isso, não é isso? Ontem eu tive uma líder minha que ela atua em uma loja no varejo, tá abrindo com horário reduzido, e ela falou comigo assim, Renata, entrou uma pessoa contaminada na minha loja sábado, de propósito, pegando em tudo, e aí a prefeitura detectou que essa pessoa estava contaminada ontem e rodou o comércio todo no horário que o comércio está funcionando de forma reduzida. E eu estou desesperada. Então, o que eu tinha que Gente, trazer para aquela líder naquele momento? Porque ela precisa trabalhar,
ela precisa fortalecer a equipe dela e ela precisa lidar também ainda com a questão da saúde, que é importante, que os dois lados Sim, são lados que têm razão, né? Eu falo que o lado do comércio, da indústria tem razão, o lado da saúde tem razão, não existe lado errado, agora sim, existe sim, o sim. lado humano, né? É uma menina preocupada com a mãe, que tem câncer em casa, eu falei, poxa, eu preciso ajudá-la de alguma forma. E aí eu fui conversando, fui acalentando, acolhendo, pensando a estratégia que é possível para esse momento. Então, eu acho que agora é um momento quando a gente fala de positividade em foco, é de você que está aí do outro lado, saber como que você pode contribuir para que a vida do outro ela seja melhor. Né? Se você é professora, o que, que você pode fazer? Como que você pode ensinar? Se você, sei lá, tem uma outra profissão, enfim, qual que é a sua profissão e qual que é o seu talento Sim. e como que você tem colocado isso Você a pode serviço oferecer para o outro, né? Exatamente. Eu acho que esse que é o caminho que nós vamos construindo hoje, né? Hoje eu atuo também em uma escola, inclusive eu corri aqui, estou no carro, porque na sequência eu tenho uma live na escola para os alunos. Então, assim, o meu cliente é a escola. Eu falei, poxa, o que eu posso fazer para a escola? Ah, Renata, vamos fazer live sobre produção de currículo, sobre engajamento em entrevista? É claro, né? Agora eu preciso levar algo de melhor para as pessoas, porque aí eu trago algo de melhor para mim. É Sim. processo, né? Quem ainda está lá na negação do que está acontecendo, está debaixo da coberta chorando, ou que está questionando, ainda está lá na fase da negociação, não consegue dar um passo com o recurso que tem agora. Então, a minha É, pergunta é, qual que é, né? é. Não é tão simples assim, É treino, né? É hábito, né? É dia a dia, né? E vai é ter uma levantar. falha, e vai ter um momento que a gente vai, né, esquecer disso e vai se pegar pensando no problema. Aí você fala, peraí, peraí, não é isso, né? O problema Eu falo que existe, agora vamos é uma luta. solucionar. É uma luta, né? É uma É uma luta luta. constante com o que está passando também dentro de nós. Então, como que eu vou lutar para conseguir fazer com que meu dia ele seja diferente, fazer com que a rotina seja diferente? E aí eu preciso buscar um recurso. Quando a gente fala assim que eu estou falando para líder, todos nós somos líderes. Não tem Eu cheguei como, a né? falar no início aqui que você trata de lideranças, mas dentro do mundo corporativo e fora também, né? Porque nós somos líderes de nós mesmos, né? Naquela Uhum, questão, a gente não controla o que acontece à nossa volta, né? No mundo, na vida e uhum, tal, né? Pouquíssimas coisas a gente controla. Mas a gente uhum, tem a capacidade de se liderar, né? E aí, se essa palavra não servir, né? Enfim, autogestão, né? Qualquer outra uhum. palavra que for boa para você que está ouvindo usar, né? Mas eu acho que se liderar é uma palavra muito boa, uma expressão muito boa, né? Se Sim, liderar para você reagir e analisar aquela situação e focar na solução na e resolver o solução. que que você vai levar daquilo, né? Quais são as Sim. emoções que você vai absorver, quais são os próximos passos, né? E isso é se liderar, né? Exatamente. É saber entender a hora certa, a forma certa e qual que é o conhecimento, qual que é o recurso que você tem que ter, né? Eu falo que o processo de liderança envolve muito a inteligência emocional, que não é você dominar as suas emoções, é você conhecer as suas emoções e aprender que existem várias formas de reagir diante de uma situação e escolher qual que é a forma que você Isso. deseja em algum cenário, em algum momento, né? Então, é um momento de realmente a gente erguer e falar assim, peraí, o que que eu vou fazer? Beleza, eu tenho que fazer. O que que eu vou fazer? E na verdade, é isso que você falou do inteligência emocional, né? A gente pode. Às vezes a pessoa fala assim, inteligência emocional é uma coisa, né, de modinha e tal. Então vamos mudar isso para um olhar positivo para você, né? É, Saber o que você está sentindo. Você sabe quando você tem fome, quando você tem sede, né? Então você sabe também quando você está triste, quando você está com raiva, quando você não quer exatamente. perdoar alguém, aquilo é ódio, aquilo é angústia, o que que é aquilo, né? Uhum, Sabe quando você está feliz, quando você está alegre. Você sabe as suas emoções. Você tem que aprender a exatamente. realmente ter esse olhar para você, né? E olhar com amor, né, Rê? Eu acho que a gente não tá numa época, pelo menos energeticamente falando, em torno, né, desse mundo, o mundo todo está nessa energia
da preocupação, né, da cura, do não se contaminar, do, né, Uhum. economia e tal, mas eu tenho que trabalhar para comer, enfim. E são emoções diversas que estão fluindo, né, estão correndo o mundo afora, né. Uhum. E é óbvio que a gente sabe que inconscientemente a gente está absorvendo coisas boas e coisas ruins, né? Medos e a questão de se preocupar com o outro, né? Então, eu acho que é uma questão da gente realmente não ficar se culpando, né? De você falou que você chorou pra caramba. Eu também, na véspera de criar esse espaço, Positividade em Foco, nasceu de uma tristeza profunda numa segunda-feira que eu chorei a tarde inteira. Então, Claro, teve que que parar tudo, maravilha né? que a gente pegou essa tristeza e a gente fez alguma coisa, sabe? E você falou, se doar para o outro. Mas você está se doando para você também, né? Porque você está colocando em prática o seu trabalho, o seu conhecimento, você está seguindo o seu caminho, né? Seguindo sua missão, seu chamado, como a gente queira falar, né? Mas eu acho que é isso, é botar em prática, né? E uma coisa válida também, tudo bem quem não sabe o que fazer nesse momento e tá ainda naquela fase do querer entender, né? Tipo, onde que eu tô pisando, né? Mas aos pouquinhos, eu acho que essas ajudas que estão vindo dos profissionais de saúde, né? Dos psicólogos, dos terapeutas, né? Enfim, eu acho que estão fazendo até das lives, dos shows, né? Estão criando outras perspectivas para as pessoas, né? Não sei. Como é que você já tem o quê? Trinta dias de quarentena, Rê? 20 de março. Então já tem. Já tem sim. Né? Na verdade, hoje 33 dias. eu tenho feito atendimento presencial muito pouco. Quarta-feira à noite e quinta-feira nesse horário de 13h30 às 15h30, que foi o tempo que eu saí. Eu falei, eu não vou para casa, porque eu tô tendo todos os cuidados. Para eu entrar em casa, eu tomo um banho, eu retiro tudo e depois, né, que eu entro. Lá em casa a gente tem um chuveiro fora na outra casa. Então, esse cuidado ele tem sido essencial até Tá. mesmo para preservar a saúde. E aí eu falei assim, bom, não vai dar tempo, porque às 18h30 eu tenho que estar já em outro local. Então, a minha quarentena ela está sendo praticamente assim, 90%. Né? Eu estou saindo realmente para fazer aquele atendimento que é essencial, que se manteve. E o que é interessante que eu percebi todo mundo do comércio parou, né? Eu tenho uma empresa em construção civil e outra empresa que eu continuo atendendo, que já estava numa tendência de venda online muito forte. Né? O Sim. foco deles é Mercado Livre e OLX. Então, eles já vinham nessa visão, nessa mudança que o mercado vai sofrer drasticamente, que já vinha sofrendo, que agora vai sofrer mais. Eles já vinham nessa visão de Mercado Livre e de OLX há muito tempo. Então, agora, eles não pararam, pelo contrário, eles estão conseguindo produzir muito mais, não em termos de venda, mas em termos de organização de plataforma, de exposição de produto e tudo mais. Então, esses dois segmentos eu mantive os atendimentos. Né? Uhum. E o que é importante também, Claudinha, eu falo muito de carreira o tempo todo, é nós pensarmos assim, qual que é o caminho, né? Eu tenho que colocar a minha missão em foco, mas entender quais são os caminhos que eu venho construindo. Porque às vezes eu assustei muito no início, porque eu tenho um cliente hoje que é muito forte para mim, né? O que eu faço lá é uma missão muito grande, eu acabei abraçando muita coisa lá dentro, e aí de repente parou tudo, e eu comecei a pensar assim, olha só, a minha carreira estava muito ali, e quantos outros olhares que eu estava deixando para trás para Sim. focar ali, entende? Eu acho que é o momento da gente refletir assim, o que a minha carreira pede? Não é ter vários focos, não é perder muito a noção do que eu estou fazendo, mas é eu entender que eu posso ter olhares diferentes, caminhando com a minha missão, sem deixar com que isso invada muito. Então, eu posso trabalhar, por exemplo, eu sempre tive vontade de trabalhar com TCC, então já estou cogitando, na hora que passar, fazer uma formação com terapia cognitivo-comportamental, manter e até levar isso para as lideranças. Então, é ir buscando caminhos que te dê possibilidades em cenários de crise. Né? É. É Porque abrir o coração.
a gente não imagina isso, né, Rê? A gente só vê esse cenário de pandemia, eu tenho repetido aqui, nos filmes de ficção, né? Que o É, mundo eu, todo tem que é, lutar contra o inimigo e tal, então é complicado, né? E a gente tem realmente que ter a variedade de cardápio dentro do nosso trabalho, né? Mas tem muita gente que exatamente. não tem essa possibilidade, né? Que É. o trabalho é muito específico, é muito segmentado, e realmente é complicado, é um pensamento para a gente realmente descobrir novos talentos. Eu acho que toda crise a gente pode ter essa coisa da oportunidade, essa de criar Eu vejo como um oportunidade, processo né? de reconstrução, tá? Construção. Coincidentemente, eu vinha estudando um livro sobre carreira, inclusive que é do Zé Roberto Marcos, carreira e coaching, coaching carreira. Acho que é E coach lá de fala carreira. coaching de carreira, alguma coisa. E nesse livro ele traz uma abordagem muito interessante, porque o profissional hoje, linkado ao profissional do futuro, é aquela pessoa que consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Não Sim, é um especialista único. É claro que eu preciso ser, quanto mais especialista eu for no que eu faço, mais eu tenho mercado, mas eu não preciso mais ser especialista em uma coisa só. Né? Então, se eu sei fazer algo, eu posso buscar aprender outra e aprender outra, só tomar um sim. pouco de cuidado para não me perder no meio do caminho, né? Mas eu É, vejo que a gente precisa, nesse momento, assim, repensar qual é o posicionamento da minha carreira. Né? Esse cenário, ele trouxe para mim uma possibilidade? Trouxe. Legal, eu vou construir em cima. Opa, peraí. Eu estou sem trabalhar, eu não tenho recurso e eu não sei como que vai ser depois. Então, é um momento que você precisa reconstruir, né? é, Ter sabedoria para reconstruir. E vai ser difícil para caramba, não vai ser fácil. Nós não estamos falando aqui de é. uma coisa Não, leve, não é suave, fácil. mas vai exigir de você se posicionar e É. colocar as coisas em prática. Esses dias, Claudinha, eu estava lembrando, se eu estiver falando demais, você me corta, tá? Que se deixar, eu vou para Manda uma hora e ver, meia Rê. de live. Manda ver, É, Rê. eu sempre gostei muito de estudar a Segunda Guerra, sempre fui apaixonada pela Segunda Guerra. Quando eu tinha 13 anos, eu li o meu primeiro livro sobre a Segunda Guerra, que se chama o Diário de Anne Frank. Não Ah, sei esse se livro é lindo, né? isso é um livro maravilhoso. E naquele momento eu lembro que eu ficava assim, poxa, como que essas pessoas estão conseguindo ficar trancadas num anexo, fechadas, sem alimento, sem recurso? De repente a rotina delas foi tomada, e o que É, elas vão fazer com isso? E eu ficava pensando principalmente num cenário de uma adolescente, com a vida toda pela frente, sendo é, impossibilitada naquele momento de viver. Né? E aí, quando aconteceu essa pandemia agora, eu falei, bom, nós ainda estamos muito bem, estamos ótimos. Por quê? Não é uma guerra, é. é uma pandemia, claro, é muito grave, pessoas estão morrendo, na minha cidade morreu uma pessoa, acho que ontem, enfim. Mas não é uma guerra, ninguém está sendo obrigado a ficar em casa porque estão matando nas ruas ou estão perseguindo um certo público específico. E temos a flexibilidade ainda de saber que, fazendo tudo certinho, daqui a pouco vai passar. Sim. E vai trazer um aprendizado muito grande, né? É, Acho que cada um tem a sua religião, nós não estamos aqui discutindo religião, mas espiritualidade, que é muito diferente de religiosidade, nesse sim. momento é extremamente importante. E na espiritualidade a gente passa a compreender o seguinte: não foi uma guerra armada, porque o que é preciso trazer para a nossa evolução é a paz, é a É, tranquilidade, é a criação de laços, de vínculos. Eu que sou muito voltada para o trabalho e amo empresa e amo o mundo corporativo, entendo que dentro das empresas nós vamos ter que ter sim um olhar ainda diferenciado sobre as pessoas, sobre sim. a valorização do que eu tenho, porque hoje às vezes muitas pessoas assim, que preguiça desse trabalho, preguiça dessa segunda-feira. A sua segunda-feira ela é muito importante. Então, É, essa pandemia ela vem nos ensinar, num processo evolutivo e espiritual, a entender qual que é o meu lugar no mundo e se eu realmente venho cumprindo a minha missão, ou se eu estou perdido, ou se eu não estou, ou o que sim. está acontecendo, né? Ela vem trazer essa paz, essa serenidade. É o que eu venho, é o que eu percebo com uma frequência maior. Não sei se você concorda ou Não, e discorda é disso. maravilhoso isso que você falou, porque até assim, falando da espiritualidade, né, dos espiritualistas, né, então agora trazendo para o mundo Claro. da religião,
tem havido contato, né? E para quem acredita ou não, enfim, mas é uma reflexão que é essa metáfora que você falou, né? Que poderia ter sido um recado para a evolução pela Sim, guerra, né? E exato. a guerra seria raiva, violência, Uhum, morte, né? Mas a morte pela violência, pela raiva, para matar outros povos, né? Um povo contra o outro povo. E não, a evolução veio, a dor veio pela cura, né? Pela procura da exatamente. cura, para a gente se preocupar com o outro. Então você vê o mundo Exatamente. se unindo, quase todo mundo se unindo, para realmente ficar na busca do outro, né? Se preocupar com Exatamente. você para se preocupar pelo outro, né? São sentimentos Uhum, completamente diferentes, né? A evolução está vindo por um caminho diferente. Mas é o que exatamente. você falou, é a percepção de cada um, né? Eu compreendo que tem pessoas e locais e estruturas que são totalmente falhas e que você não tem como ter realmente uma evolução assim, de olhar para você quando tá, tipo, num cômodo com 50 pessoas, né? E não tem Entendi. comida e não sei o quê. Aí, tipo, Uhum, é uma estrutura de guerra mesmo, né? Uma guerra uhum. diferente, mas é uma guerra, né? É, Mas a gente tem que realmente que olhar a nossa situação, né? É engraçado você falar sobre isso. Todo dia eu estou deixando uma pergunta de sim, reflexão. E a pergunta de certo. ontem foi exatamente essa. Você analisa a sua situação com discernimento? Então, a sua situação, né? Exatamente. Como é que você Esse é está o ponto. enxergando ela? Qual é o Uhum, discernimento que você tem sobre ela, né? O que está bom, o exatamente. que está ruim, o que você pode fazer para melhorar o bom, o que você pode fazer para Uhum, eliminar o ruim, né? Precisa de exatamente. ajuda, não precisa. Uhum, Resolve sozinho, não resolve. Sabe? Tem estrutura, não tem, tem conhecimento, não tem. É com discernimento, né? E aí eu acho que exatamente. esse olhar, né, para enxergar o que você está passando, é que facilita tudo, né? E eu acho que a Exatamente. comunicação também, né, Rê? A gente Muito, que muito. trabalha com pessoas, a gente sabe que as pessoas têm essa dificuldade do falar, né? Do colocar Uhum. para fora o que está sentindo, né? E o tempo Então, todo, na verdade. esse momento é um momento para você, abre a boca, né? Primeiro observa e enxerga o que está acontecendo com você e depois você abre a boca e fala e se comunica, né? E vê Exatamente. quem está próximo de você. Você sabe, a gente sabe quem são as pessoas que a gente pode contar. A gente sabe quem são as pessoas que vão ajudar a gente, né? Então esse é o momento da Exato. gente ter esse olhar para a gente. Essa reflexão que você fez foi realmente incrível. E é isso aí. E como é que tá a resposta depois desse um mês já de atendimento? Você vê essa evolução nos líderes que você tem atendido? Eles estão mais calmos, eles estão mais nervosos? Sei que o cenário pós-pandemia vai ser Eu acho que tem complicado. variado muito, tá? Ah, As emoções, elas estão. A gente passa por processo, eu acho que até a gente mesmo, nós somos humanas, né? Não sim. tem como negar e tirar e falar assim, nossa, psicólogas e coaches estão no top master e não vai ter Uhum. problema, e tá fora, totalmente fora. É. E eu vejo que há uma certa instabilidade no sentido de que tem dia que tá muito legal, só que tem dia que vai ter aquela emoção, ela vai, puxa um pouquinho para baixo, isso tem acontecido com Sim. os meus líderes, e no outro dia a gente já consegue reverter isso de novo e tá tudo bem. O que eu vejo depois de um mês é um processo de adaptação muito maior do que, claro, há 15, 20 dias atrás. Então, Uhum. hoje, a adaptação, ela tem acontecido, né? Porque quando eu vejo que existem algumas pessoas, sim, que estão na negociação, na negação, mas bastante gente já aceitou o caminho, já aceitou o processo, e aí vai criar recurso, vai adaptar, vai pensar em alguma forma, ou vai fazer com que as coisas aconteçam. Tem clientes que eu atendo, por exemplo, que claro que diminuiu a produtividade, mas não diminuiu tanto. Estão conseguindo fazer com que as coisas fluam para que o resultado ele aconteça. Então, é um processo que vem oscilando um Sim. pouquinho. Né? Tem dia que eu converso com algum líder, ou algum líder que eu atendo, ou alguém dentro de uma empresa, percebo assim, opa, hoje as atividades estão à flor da pele. Até os próprios conflitos, eles se tornam maiores agora, né? Porque É, falta recurso, e eu é. preciso dormir pensando no que eu vou fazer amanhã. Eu preocupo com a saúde, mas eu preocupo com a sobrevivência da minha empresa, do mercado. E aí vira aquele nó, Meu, aquela né, da coisa minha toda. família. O meu, da minha família.
E aí? E aí tem dia que eu vejo conflitos muito grandes, que a gente vai tentar trabalhar e com certeza vai conseguir. E tem dias que eu vejo já, "Uf, tá, respirei, deu certo, né? Vai passar. Tem algumas pessoas que eu vejo que estão muito apreensivas, que estão preferindo não ter o contato. Então, essas pessoas, elas merecem o nosso respeito. Cada um lida com uma situação de Sim, crise de uma forma. Algumas pessoas vão querer falar pra caramba, outras vão é. querer simplesmente ficar quietas, outras vão querer dormir, outras vão querer estudar, outras vão querer. Então, agora, o que eu Eu tenho vejo, muitas assim, pessoas que vêm falar comigo que falam que estão desconcentradas, não conseguem se concentrar, não conseguem se claro, ok. concentrar. E eu falo, maravilhoso. Qual é o seu tempo de concentração? Não sei. Então, nesse tempo, não sei. Se você conseguir fazer alguma coisa, é maravilhoso. Eu tenho lido muito, né? Mas eu percebo que eu não tô conseguindo pegar um único livro e focar nele inteiro. Claro. Porque tem um momento que minha cabeça vai para outros pensamentos, aí eu paro e aí eu quero continuar, quero ver outra coisa, sabe? Então, assim, é um processo muito individual, né, Rê? E eu É, acho que o que você falou é se respeitar e se respeitar o respeita. momento do outro. O que eu tenho feito no meu trabalho, assim, quando você falou assim, como que eu tenho sentido as pessoas? Eu percebo como a pessoa tá, eu atendo, eu faço. E, na verdade, eu já atendia online, né? Você Sim, provavelmente deve atender também, então pra gente não é algo tão sim, novo assim, já faz parte da rotina. é, Mas o que eu percebo assim, não dá para eu atender também no mesmo formato de antes. Ah, vamos embora desenvolver a liderança, vamos fazer isso. Não, peraí, agora o momento é um momento diferente e eu preciso trabalhar dentro de uma linha talvez até um pouco mais suave do que o ambiente corporativo pede. E eu sim. vou fazer isso tranquilamente. Agora, esse respeito mesmo, você falou da sua rotina, eu também não estou conseguindo ter uma rotina maravilhosa. Eu brinco que eu montei um escritório no meu quarto no ano passado, cadeira, tudo bonitinho. Comprei um ring light, mas não tinha conseguido nem botar as lâmpadas nele ainda, que eu falava assim, ah, não, eu prefiro ir para o escritório mesmo, não dou conta de ficar em casa. E aí agora eu olhei para ele e falei assim, você foi construído, o universo ele é tão interessante que ele me fez construir esse escritório em dezembro, sem imaginar que em março eu ia precisar daquela mesinha, daquele cantinho como É, refúgio, mesmo que eu não esteja 100% concentrada. Agora, sim. não tem uma frase assim que eu tenho ouvido muito e às vezes eu sou muito contra. Isso aqui é uma opinião, tá, gente? Tudo é opinião, mas isso aqui é bem Muita forte. opinião. Eu sou muito contra esses autores de esses reis do Instagram, vamos dizer assim, de desenvolvimento humano. Não vou citar nomes aqui, mas eu ouvi de um deles Gurus, falando assim: gurus. os gurus, vamos lá, a gente já sabe quem é. E aí um deles falou assim: se você não tem disciplina agora, é porque você já não tinha antes, porque agora você só está representando o que você é. Isso para mim é a grande bobagem, tá? Furada, isso é É a pressão pura. furada, tá? Já Isso é sei uma até de quem forma, está falando. de pressionar ainda mais, de dizer para você que tem que ser um robozinho É, mecânico e que você não é humano, né? Ele vai querer te entregar uma fórmula pronta que não vai funcionar. Se você não está concentrando agora, você tem fatores emocionais que interferem, você tem a sua rotina que foi alterada, você tem uma fatores readaptação, financeiros. uma série de coisas. Ó, Então, assim, o que eu sugiro para as pessoas é filtrem o que vocês escutem. Quando eu falo de carreira, de trabalho, eu tenho que agora aproveitar e ler muito. Leia o que você conseguiu, o que você der conta, da forma que você der conta. Claro que se você conseguir manter uma disciplina e se cobrar um pouquinho, vai ser melhor para você, né? Você vai aproveitar o tempo. maravilhoso. Mas quem não Maravilhoso. conseguir. E se você não conseguir fazer isso todos os dias, maravilhoso. Ah, eu só consegui 2 dias na semana. Tá ótimo. Sabe? Abra espaço para flexibilização do seu coração, né? Nunca aquela pergunta faz sentido para você foi tão perfeita, né? Exatamente. Incrível. E eu falo sempre que aqui não é um espaço para a gente falar temas específicos, como vencer a crise, como isso, como aquilo, diga daquilo, faça isso. Porque cada um Como é cada ser um líder em crise, né? Como liderar no momento de crise? um. Não.
Cada um é cada um. Eu nem coloco os temas do que a gente vai falar, porque o tema para mim é amplo, é o positividade em foco. É o convidado que vier, é um bate-papo daquela sua expertise, daquela sua área, e vai trocando, vai fluindo. E não tem regra, né? É um bate-papo casual, esse momento que não é para ditar regra, gente, não é. Exato. E até a rotina mesmo, né, Rê? A gente está falando, o que que é rotina? Rotina é o que se encaixar no seu dia a dia. Você pode ter uma rotina diferente para cada dia e ter planejado uma rotina e chegar naquele dia e falar, não quero fazer nada disso hoje, pá, acabou a rotina, né? Então é Exatamente. muito o lidar no dia a dia, né? Eu vejo isso. Eu acho que, e é a pergunta da reflexão de hoje, é o que dá sentido à sua existência, né? E que Então, encaixou perfeitamente. Que é isso, o que nesse momento atual dá sentido à sua existência? A gente isso. sabe, né? A gente vai evoluindo. A Renata de ontem não é a Renata de hoje. A A Cláudia de de ontem não outubro, é que a você Cláudia conheceu de hoje. lá, a de outubro que nós nos conhecemos lá, já passou por várias transformações e vamos continuar passando e vai ser maravilhoso, Exatamente. E a né? Renata de amanhã já não é a Renata de hoje também, né? E a Cláudia de amanhã Exatamente, também não é a Cláudia de hoje. Então, exatamente. estamos em evolução. Então, o que que dá sentido à sua vida, à sua existência, ao seu dia a dia? A gente está tendo que realmente pensar no hoje, né? No Exatamente. hoje, só por hoje, o aqui e agora, né? Então, eu acho isso muito interessante, né? E eu acho que isso é um baita aprendizado, né? Do olhar para o todo, né? Que a gente Isso. sabe que a gente tem essa coisa de ser muito egoísta, né? De lutar contra o outro, termos inimigos e tal. Agora o nosso inimigo Uhum. é invisível. A gente tem que se juntar, todo mundo, para fazer uma cura para esse inimigo invisível, né? Exatamente. E quanta gente de idades diferentes sofrendo, né? De situações diferentes sofrendo. Então, lembrar realmente que esse inimigo invisível, ele não tem classe social, ele não tem raça, ele não tem ideologia, ele não tem cor, ele não tem estado financeiro, ele não tem nada. Ele gosta de todo mundo. É mais um recadinho do universo para dizer que somos todos iguais, né? É. E aí eu completaria com a frase da minha sobrinha ontem, de 4 anos. Ela chegou no meu quarto e falou: Titia, eu vou fazer um pedido para Papai do Céu. Falei: pode ser, que antes de dormir a gente faz uma oração. Falei: pode fazer. Foi dormir comigo. Papai do Céu, tira os bichinhos da rua com muito amor, faça com que o meu amor chegue até a rua e tire os bichinhos para que eu consiga voltar a nadar, voltar a ir para a escola. E aí, quando ela terminou, ela falou: tia, vamos esconder. Esconder de quê? Do coronavírus. Eu falei: mas o que é o coronavírus? É os bichinhos que Papai do Céu vai tirar da rua. Ele pode estar em todo lugar, ele não está na nossa casa. Mas ainda assim, se a gente ficar debaixo da coberta, vai passar mais rápido. Então você percebe o quê? Que é o amor, que é o afeto, né? É. E linkando ao que você havia mencionado, Cláudia, tem um cliente meu que virou para mim ontem e falou assim: Renata, eu tô com muito medo do futuro. Como que vai ser o meu negócio? Como que meu negócio vai sobreviver? O que que eu vou fazer? Eu não tô dormindo, eu tô ficando acordada o tempo todo. E eu fiz a seguinte pergunta para ele, tá? Se no dia 31 de dezembro de 2019 tivessem dito para você assim: lá no futuro, 20 de março de 2020, sairia um decreto em que o mundo teria que parar, o Brasil teria que parar, porque havia chegado uma pandemia e você não ia poder fazer nada naquele momento. Se lá em dezembro tivessem te falado que isso é certo de acontecer agora, o que, que você teria feito? Aí, em primeiro momento, ele já veio totalmente racional. Ah, eu teria me planejado, eu teria juntado dinheiro, eu teria feito isso, eu teria feito aquilo. Eu falei: agora para. O que que você verdadeiramente teria feito? Eu ia ficar louco, eu ia ficar preocupado, eu ia surtar, eu ia achar que todo mundo ia morrer, eu não saberia como que ia ser essa pandemia, ia ser muito maluco. Eu falei: é por isso que a gente não sabe do futuro. E que bom que nós não sabemos, e que bom que nós tivemos uma virada de ano sem vir alguém falar assim: ó, 20 de março parou tudo. Porque o É, medo e a ansiedade ia te colocar num posicionamento talvez muito pior do que você está hoje, é, né? O momento agora, você como empresário, como pai, como filho, é você refletir e falar assim: peraí,
Eu amanheci hoje. O que que eu consigo fazer no dia de hoje? Amanheceu É, amanhã, o que que eu consigo fazer no dia de amanhã? Não dá para brigar mais. é. Acabou, não tem jeito, né? Não tem como você brigar e nem pensar assim, minha empresa vai fechar, não vou ter o que comer. Tá antecipando a dor, né? Não vai dar, não dá para antecipar. É. E o que eu vejo muito, Claudinha, é os empresários, os líderes, né? Talvez eu esteja falando muito deles aqui porque é o meu público-foco, é o público que eu Não, mas amo, eu acho que é né? perfeito isso. São pessoas extremamente ativas, extremamente dinâmicas e muitas vezes com uma visão de poder que nada pode abalar. Com aquela sensação assim, nada me abala. Eu tô aqui. Pois é. Eu tô num Mas posicionamento aqui. Tô aqui. olha só o momento, né? De repente vem e pá, te joga lá para baixo. E aí esse cara ele não tá sabendo como lidar com isso, o que É, fazer, né? Porque o líder, o líder, aí talvez eu esteja falando do líder que ainda não passou por um processo de desenvolvimento, tá? A pessoa que está em uma posição de poder, de gestão, de empreender, ela sempre, na maioria das vezes, ela tem o controle de muita coisa. Ela tem o sim. controle da gestão da sua empresa, ela tem o controle do que ela quer que faça, do que ela quer que não faça, de como que as coisas acontecem. E é por isso que ela está Dos ali. processos, né? Ela tem o perfil dominante, na maioria das vezes. E o dominante, ele vai, ele assume esse lugar de resolver as coisas até sem pedir. Sem pedir para que eu Sim, seja líder, eu estou na liderança. Tudo bem, é sim. um dom, é um talento, né? E aí, essa pessoa, no meio de um cenário em que ela não tem o controle em mãos, o sofrimento tem sido muito grande. Porque eu não consigo controlar agora. Eu Claro. consegui controlar até aqui. E E eu agora vem acho que essa porrada. assim, essa questão do controle, Rê, eu acho que ainda tem uma segunda camada aí por trás, que é o medo da morte, né? Todo Total. mundo tem muito medo da morte. Todo mundo Então, nega a morte. essa questão toda, o que está lá dentro, intrinsecamente de todo mundo, não é a falta de dinheiro, porque você se reinventa, não é, sabe, não é só o desemprego, é além, é a Uhum. morte, é o medo da morte, né? Exatamente. E isso faz as pessoas sofrerem, né? E é Exatamente. muito válido isso, e tem que respeitar isso, mas é aquela questão, não existe futuro, né? O amanhã é o hoje de amanhã, né? Amanhã você acorda já é hoje. E aí o É. amanhã você acorda de novo, é hoje de novo. Então a gente tem que ter essa visão e aí tem que passar para um pessoal, né? Porque eu entendo que num profissional a gente trabalha com metas, com prazos, metas anuais, né? Bimestrais, trimestrais, enfim. Então realmente cria essa ansiedade, né? Se eu não sei quem é meu inimigo, se eu sei que ele mata as pessoas, se eu sei que não tem vacina e tá E todo aí? mundo se controlando, caraca, como é que eu vou cumprir minha meta? Como é que eu Pois vou é. fazer minha meta funcionar? E além disso, como que eu vou ter dinheiro para sustentar, para não sei. É uma cadeia, é um ciclo do medo, né? E aí, agora falando um pouquinho sobre como consteladora familiar, né? Isso, ótimo. A gente sabe que a gente herda das outras gerações, né, dos sistemas que a gente faz parte, então, pai, mãe, avô, avó, bisa, tatara, então, a gente vem herdando os padrões, né, mentais, comportamentais, hábitos, valores, crenças. A minha preocupação nesse momento é o que a gente está absorvendo, até mais inconscientemente do que conscientemente, e que a gente vai passar adiante, né? Exatamente. Então, como é que vai ser contado para a sua próxima Exatamente. geração essa pandemia que aconteceu? A gente vai ter um olhar só negativo, e aí vai ser um negativo consciente e inconsciente, né? O consciente de Uhum. falar que tudo foi ruim, o inconsciente do medo, dos sentimentos, do pânico, né? Do não abraçar, do não beijar, do não se Distanciamento, relacionar com as né? pessoas, né? Ou a gente vai olhar para o lado positivo do se reinventar, do que teve um amor, que teve um voluntariado enorme, que teve uma cura, que teve uma preocupação com o outro, né? Um olhar para si, de se Sim. conhecer melhor. Qual é esse conhecimento, né? Isso tudo que a gente está absorvendo nesse momento,
que a gente vai passar para as próximas gerações, né? Porque pensa bem, Exato. a gente nunca passou por uma guerra, nós, né, na nossa idade. Mas o meu avô materno, ele foi atender pessoas que serviram na guerra. Sim. E ele teve Alzheimer e no momento do Alzheimer dele, as coisas que ele falava era só de guerra. Então ele falava, matei tantos hoje. E não eram memórias dele, eram memórias do que tinham contado para ele, porque ele não foi lutar, ele era médico. Então, olha o que ele também já passava para os filhos, para os netos, e que mesmo sem vivenciar aquilo, né? Então, vivenciando, então, e é o mundo vivenciando, né? Não é uma terceira guerra que, tipo, o Brasil não experimentou isso realmente, Uhum. fisicamente, né? Territorialmente. Então, agora a gente está, sim, experimentando isso, né? E até quando, né? Eu acho que essa é a pergunta que ninguém tem como responder, que Exatamente. realmente a gente tem que dar aquela respirada profunda, né? Usar meditação, sei lá, eu tenho usado muita meditação, respiração. Quando me vem um momento assim meio difícil, eu paro um pouco e respiro, para a gente ter essa noção do que a gente está absorvendo, né? Não sei. Que a gente Exatamente. também se enfia numa rotina louca, né? De negar ou de fazer milhões de coisas para ocupar o tempo, que a gente não. Peraí, vamos parar e vamos agradecer. O que que a gente pode agradecer hoje, né? O que que a gente tem para agradecer no nosso dia? Não sei, talvez seja um momento até para os líderes, né? O que que a gente pode agradecer como líder, né? Não sei. Exatamente. Eu acho que eu resumiria assim, esse processo nosso como reconstrução de pensamento, de visão, de atuação, de olhar para si, de olhar para o outro e de posicionamento. Como que eu escolho estar no dia de hoje? Como que eu escolho estar no dia que eu acordo e no dia que eu tenho para exatamente viver, para passar por isso. E amanhã vai ser um outro dia, eu não consigo saber qual que vai ser o futuro, mas eu consigo criar uma raiz para o momento de agora. E eu tenho que fazer isso da melhor forma para que lá na frente eu tenha memórias que eu construa, na verdade, para que nesse momento eu construa memórias positivas, porque o nosso Positivas. cérebro, se você querendo ou não, assim que um sentimento, um pensamento ou uma visão É, ele acontece, ele já processa imediatamente, ele brinca com você, você acha que ele não jogou, ele já jogou direto no seu é. inconsciente e aí já era, Me né? lembro do Divertidamente, né? Aquela imagem É, do cérebro separado lá nas caixinhas, nas bolinhas, tudo arquivado e é automático, né? Não tem assim não tem como, né? Todos os controlar o que é inconsciente. sentimentos. E assim, é cuidar muito nesse momento dos pensamentos, cuidar mesmo do que você faz, porque tem muitas pessoas por aí, aqui mesmo em João Monlevade, não sei se é real, mas eu ouvi recentemente que teve caso de suicídio. Eu falei, poxa, Sim, né? E acredito que vai ter depressão, ansiedade, e que nós não possamos cuidar para que as pessoas que estejam ao nosso redor não sofram com isso, para que é, para que nós possamos ajudá-las a se proteger e a cuidar mesmo. Então, você que está vendo essa live, observa mais ao seu redor. Como que está a pessoa dentro da sua casa? é, Porque muitas vezes nós estamos buscando muita coisa fora e nós estamos até negando o que está acontecendo com a nossa própria família. Se eu sou aquele exatamente. líder master, o dono do poder, e que agora não tem como ter o poder em mãos, não tem como é, 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 direcionar nada, não tem como mandar, né? Não tem como liderar. Peraí, na sua casa, o que você está fazendo? Né, É, para os seus colaboradores, como que você está conseguindo ter essa acolhida? Como que é, você tem conseguido mostrar isso de forma assertiva? E se não estiver legal para você, peça ajuda. Busque por atendimentos, busque por conversas, enfim, vá também para a pessoa certa, né? Porque tem muita gente por aí, como nós já falamos aqui, que vai ajudar você a entrar mais um caminho mais do buraco ainda. é, exatamente. Então, Eu tenho recebido muitas mensagens de pessoas que já passaram por mim, né? Então, tanto na constelação como no coaching, né? Então, acho que
eu não sou psicóloga, né? Eu não atendo, não faço terapia, não atendo terapia, né? Não, mas as pessoas que já passaram por mim, tanto na constelação como no coaching, têm me procurado para desabafar, para conversar, e eu entendo que assim é um desabafo com uma pessoa de confiança, sabe? De Claro, quem já conhece a história, de quem vai poder dar um carinho, sabe? Um olhar mais atento, sabe? Vai lembrar de algum detalhe e tal. Então, eu, eu, eu tenho atendido muitas mensagens assim, né? E aí eu faço questão. É engraçado que a pessoa me manda um WhatsApp. Eu faço questão de pegar o telefone e ligar, sabe? E aí, se eu sinto que a voz está ruim, eu faço questão de pegar. Peraí, vou te fazer uma chamada de vídeo. E aí eu faço uma chamada de vídeo, que eu quero olhar nos olhos da pessoa e entender. Aquela pessoa tá bem? O que está precisando? Ela está me contando tudo que ela está sentindo, né? Então, outro dia eu estava falando com uma amiga minha por inbox do Instagram, olha que loucura. E aí ela mandou um áudio. E no áudio ela tava uma voz assim, tipo, embargada de correria, de sufocada, sabe? E aí eu liguei para ela e falei: Amiga, tá tudo bem com você? Não, eu tô aqui na correria. Eu falei: Você tem 2 minutos para respirar? Não, você precisa respirar. Eu tô sentindo a sua voz alterada. Você dá 2 minutinhos? E aí ela ok. parou. E ela falou: Nossa, era disso que eu precisava. E ela é casada, então ela mora com o marido. E às vezes a pessoa que está na sua casa não está enxergando. Então, assim, se você tem uma pessoa de confiança, que mesmo não seja na sua casa, a gente usa essa pessoa, sabe? Liga para ela, faz uma chamada de vídeo, manda mensagem, usa a tecnologia para esse bem, né? Para ajuda, né? Porque às vezes a gente Exatamente. não sabe o que fazer. E aí acha, olha que coisa doida, acha que falar a sua vulnerabilidade, o seu sofrimento, vai te rebaixar, te colocar uma pessoa porcaria, uma pessoa, né, horrorosa, ruim, fracassada. Imagina, Exatamente. temos luz e sombra, temos nossas vulnerabilidades, temos que lidar com elas todos os dias. O Então, tempo eu tenho todo, uma né? amiga que eu falo com ela sempre, a gente sempre se fala por mensagem de texto. E dentro de um grupo, nesse grupo, ela é a única que a gente se fala sempre todo dia. E ela Uhum. desabafa e eu desabafo. Eu desabafo, ela desabafa. E aí a gente sente, não, olha só, vou fazer uma chamada de vídeo agora. Aí a gente se olha e tal, fala, chora junto e tal, pronto, sabe? Foi, Então, foi, foi. pronto. Deu aquela preenchida no espaço, né? Porque vai abrindo uns buracos, né, Rê? Eu não sei. A sensação que eu tenho, às vezes, é que tô toda esburacada, né? Então, cara, eu preciso dar uma preenchida nisso, né? Eu preciso olhar para mim, olhar para o meu sentimento. E a gente só consegue fazer isso se não consegue fazer sozinho, que é bem difícil. A gente consegue isso com a ajuda do outro, né? De Exatamente. psicólogos, terapeutas, pessoas que você confia, pessoas que sabem a sua história. Então, o momento é de realmente, você falou, de reconstrução, né? Essa palavra é perfeita, perfeita, perfeita. E o ser líder de você para você realmente saber quais são os seus próximos passos, né? O que está dando realmente sentido agora para você se encaminhar para a melhor solução desse momento, né? Desse momento. Exatamente. Exatamente. Eu acho que agora é a busca pelo equilíbrio, pela paz, né, pelo doar, porque o doar vai fazer com que você também, de alguma forma, preencha um pouquinho desses buracos aí, porque à medida em que eu tenho certeza que quando você faz as suas lives, quando você estuda, quando você tem pegado o seu telefone, ligado para quem te mandou um WhatsApp pedindo ajuda, de alguma forma, aquela energia que você jogou ali, ela volta para você e você consegue até respirar até muito melhor, né? Também, como essa moça do telefone, assim, ó. Que bom. É, é. Fiz algo de legal e valeu a pena o dia. Foi legal, né? E é Eu acho que agora. engraçado, né, que você fala uma coisa assim, esse respirar, né? A gente vê nos nossos atendimentos, né? Quando a pessoa fala o que ela realmente queria falar, você vê o corpo
se aliviando, né? Isso não é Exatamente. na respiração, mas sempre tem aquela respiração de alívio. É na respiração, é no sentar relaxado, né? É no Uhum. a cabeça, né, que não é mais rígida, né? Então você é isso, gente. Falar, botar para fora os seus sentimentos, né? Se você não tem coragem de falar, escreva um diário, né? Anne Ah, Frank fez isso brilhantemente, escrevo. como você lembrou, né? De momentos difíceis pra caramba. Escreva um Uhum. diário, escreva sei lá, palavras, qualquer coisa, né? Para você colocar isso para fora. Hoje eu me peguei querendo acordar agradecendo muito, né? Aí eu lembrei desse livro aqui do Ciri Prembaba, que é Transformando o Sofrimento em Alegria. E aí eu fui catar um texto que ele fala sobre o sentimento de gratidão. Posso ler aqui um pouquinho? É assim, ó. A gratidão é talvez a primeira virtude da alma. Ela proporciona a mudança de eixo do sofrimento para a alegria. Mas somente a gratidão verdadeira pode fazer isso. Quando a alma começa a se revelar, você sente gratidão pela vida, pelo sol, pela lua, pelas estrelas, pela floresta, pelo mar, pela terra, por todos os seres, até que chega ao ponto de agradecer pelo momento sagrado do seu nascimento. Você pode então agradecer sinceramente à sua mãe e ao seu pai, os canais que o trouxeram para o mundo, reconhecendo a divindade nesses seres. Assim você se reconhece como um fruto abençoado do mistério do amor. Ao honrar seu nascimento e seus pais, você também honra toda a sua constelação familiar. Enquanto houver algum ponto de ódio em relação a qualquer ente de sua constelação familiar, você estará preso à terra e à noção de separação que traz sofrimento. Esse aprendizado se realiza através da gratidão. Então, eu acho que às vezes a gente pode só, de repente, não estou sabendo lidar com o que está acontecendo. Poxa, olha para a sua volta e agradece. Uhum. Coisa, né? E aí tem aquele mimimi, bater palma pro sol. Gente, mas cada um agradece aquilo que mais gosta, né? Aquilo que faz sentido, né? Eu não sei, eu agradeço muito. Eu acordo agradecendo a cicatriz que eu tenho no meu pé, eu acordo agradecendo meus gatos, minha casa, minha saúde, meus pais, minha família. E aí eu consigo começar um dia melhor. Exatamente. E olha só, acho que nem nós não planejamos isso. Eu estou parada dentro do carro e eu acho que dá para ver nitidamente o sol, o pôr do sol aqui, né, no meu rosto. Dá. Então, isso é muito legal. Eu falo que é algo que nós temos que agradecer o tempo todo, a nossa vida, não estar hoje numa cama de hospital. Às vezes nossos pais falavam isso quando nós éramos crianças, a gente falava assim, ai, que bobagem, ai, meu Deus do É, céu, lá vem de é, novo, né? Mas estavam é, tão certos, né? E é ainda verdade. e é honrar e respeitar mesmo a história da nossa família, a história dos nossos pais, a nossa própria história, a história que nós construímos. E tem uma frase que o Zé traz, que eu acho que fecha muito isso aqui, que tudo acontece no tempo certo e quando tinha que acontecer. Então, somos nós as pessoas, sim, que vamos passar por essa pandemia, porque fomos os seres escolhidos para isso, É né? exatamente. Então, tá tudo bem, vai passar e no tempo certo entenderemos qual que é a lição e qual que é a missão que isso trouxe para a vida de cada um, Muito né? bom. Acho Eu que é isso. desativei aqui os comentários, Rê, para a gente tirar uma foto nossa. Então, tá. E já vou começar a agradecer. Vamos fazer a foto. Linda. Vamos começar a agradecer aqui todo mundo, agradecer você principalmente. Estava com muita saudade de você. Não Também. podemos ficar sem se falar tanto tempo assim. Amanhã, Vamos a nos reencontrar possibilidade em de breve. foco é às 6 horas da tarde, com uma amiga nossa, a Tá Bianca. bom. Vai ser ótimo também. Aliás, dois seres de luzes que eu conheci, seres de luz, enfim, eu conheci em outubro do ano passado e que foi um encontro, né? Eu acredito muito em encontros. Quero te agradecer muito, 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 tá? Eu que te Se agradeço. cuida. Um abraço.
Um beijo enorme. Gente, a pergunta de hoje, então, ó, no finalzinho. O que dá sentido à sua existência? Vamos pensar sobre isso, analisar a nossa situação atual e pensar realmente o que dá sentido à sua existência, à sua vida. Um beijo enorme, enorme, enorme. Bom trabalho, se cuida e a gente vai se Obrigada. falando. Um beijo a todos.